Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas lições, a lição 11, com o título Jesus, o Bom Pastor, e estudamos sobre o ladrão e o pastor, e hoje vamos falar sobre o portão para o rebanho. Então, esse segundo tópico, a pergunta A, traz como Jesus revelou a grande diferença entre si mesmo e os fariseus. Jesus aqui usou uma alegoria e foi muito feliz em usá-la. Ele se apresenta como a única porta para a salvação da vida daqueles que precisam ser salvos, daqueles pecadores, de todos nós. Então, ele é a única porta. E logo fez a comparação entre os fariseus e líderes religiosos que são comparados como ladrões e salteadores, que não entram pela porta verdadeira. Né? Os verdadeiros seguidores de Deus reconhecem a voz de Cristo e seguem-na, e não dos falsos líderes. Jesus oferece a vida plena com pastagens espirituais, enquanto os falsos líderes acusam de destruição. Então, nós vemos aqui nesse tópico que Cristo é a porta do aprisco, ele vai trazer as verdadeiras ovelhas, vai, através da sua voz, ele vai chamar e ela vai ouvir a sua voz. E muitas vezes ele tem que chegar à porta e bater, né? Eis que estou à porta e bato. Ele também busca suas ovelhas e faz um trabalho de salvação para poder resgatar essas ovelhas que estão perdidas. E por isso é que ele fez a comparação ali com os fariseus, porque eles faziam um trabalho inverso. Então chama ali de destruir os pastos verdes, contaminar as fontes de água viva. Então essa é a diferença que existe, vem trazendo aqui a revelação que Jesus traz entre a diferença dele, o seu trabalho de salvação, e os fariseus que tinham um trabalho ali de acusação, de ficar fazendo um policiamento da religião dos outros, e não era capaz de olhar a própria religião, que estava faltando neles próprios, até a própria rejeição do Filho de Deus. A pergunta B traz qual é a diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário. Então Jesus foi bem claro: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele faz tudo por elas, inclusive dá a própria vida. Já o mercenário, o que acontece? Ele vê o lobo vindo, chegando, ele corre, abandona as ovelhas e deixa lá o lobo arrebatar e fazer ele dispersar as ovelhas todas. Então, ele foge porque ele é um mercenário, ele não é um pastor, ele só finge ser, é um falso pastor. Então, a nota é bem esclarecedora, ela diz que é necessário homens que possam realmente tentar entender a necessidade da alma e suprir essa necessidade, ou seja, com sermões, com conhecimento prático e entender o mistério da misericórdia, da piedade, e não só um trabalho, às vezes, de acusação, de policiamento, que aí já deixa de ser um trabalho pastoral. E aqueles que compreendem essa importância, que chega a essa posição, então vai levar a cruz de Cristo, vai apresentar Cristo e vai levar aquela alegria que é necessário, que a pessoa precisa e que Cristo disse, meu fardo é leve, e é isso que deve ser levado a essas pessoas. E traz ainda uma situação que é extremamente importante, é o termo que diz, que o pastor conviva com o seu povo, conviva com o seu rebanho, familiarizando com as diferentes características que existem no seu rebanho. Então, o pastor que tem uma igreja, ele tem um campo a cuidar, ele deve conhecer a todos, conhecer a particularidade de cada um, muitas vezes as características fortes, características menos fortes, os defeitos, até algum pecado que exista. Se ele familiarizar com isso, estudar o funcionamento também dessas pessoas, então ele vai se adaptar aos ensinos, à compreensão dessas pessoas, desses ouvintes, e assim ele aprenderá a desenvolver aquele grande amor que Jesus também tinha. Só quem estuda profundamente a necessidade, a natureza e a necessidade humana é que vai possuir essa capacidade. Então, realmente, você, se tem um pastor desse tipo, você é privilegiado. Se você é um pastor que exerce dessa maneira a sua função, é um privilégio, agradeça a Deus o dom que Ele te deu. E realmente há uma necessidade muito grande de ser um bom pastor, ser o portão para o rebanho. Então, Jesus
é o portal, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo para nós, mas nós devemos ser o reflexo de Cristo para todos os que estão à nossa volta, principalmente no seio familiar, depois os que vão mais próximos a gente, os que estão no trabalho, os vizinhos, e em qualquer lado, devemos então também mostrar esse portão que existe de acesso a esse aprisco, que é um aprisco seguro, que é onde nós estamos, que é a nossa instituição, a nossa igreja. Então, que Deus nos ajude para que possamos realmente entender a necessidade de reconhecer a voz do pastor, interiorizá-la e refletir essa voz através de nossos atos e palavra a outras pessoas, mostrar realmente quem é o bom pastor. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos compreender essas mensagens, colocar na prática e, acima de tudo, levar esse conhecimento a outras pessoas que ainda não conhecem. Esse é o meu sincero desejo de oração para mim e para vocês. Amém.